Legal, então eu queria falar sobre um padrão de candles chamado traps, né, ou as armadilhas de compra e de venda, tá? Eu vou deixar linkado o vídeo, acho que são dois vídeos do Stormer, tá? Onde ele descreve, então, essas armadilhas, né? Obviamente de uma visão muito mais mercadológica, operacional, né? Da psicologia de mercado por trás desses fenômenos, né? Que eu vou deixar para ele explicar, né? Afinal, ele é muito mais experiente nesse campo do que eu. Então eu vou focar aqui nas condições que a gente precisa, né? Pensando no algoritmo, né? Para construir o nosso código e localizar então esses padrões, tá? Então eu desenhei rapidamente aqui o que seriam cada um desses cada um desses padrões em cada ponta, né, na ponta da compra e da venda. Então rapidamente para a gente discutir, né, e desenvolver o nosso algoritmo, né, vamos chamar assim. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro eu tenho duas linhas importantes que a gente precisa identificar, que é a linha azul, que seria a máxima de D-1, que é só para representar D-1 para representar o dia anterior, né? Então, do dia anterior, e a linha amarela para representar o que seria a mínima do dia anterior, tá? A mínima de D-1. Essa linha branca é só para separar as duas pontas, tá? O fenômeno na ponta da venda e da compra. Né? É só para deixar claro que são dois fenômenos distintos, né? Mas não é uma linha de preço aqui, tá? Então, vamos ver cada um dessas operações, né? Então, se a gente começar aqui na ponta da venda, a gente vai ter, né, eu numerei os nossos candles aqui, né, um padrão de 3 candles para fins de algoritmo, né? Onde o nosso candle 2 ele vai estar aqui, você pode ver, indo em direção à máxima do dia anterior, né? A máxima de D-1. No nosso candle 1 é onde há de fato cruzamento, né? Rompimento dessa máxima do dia anterior. E logo em seguida do nosso candle 0 há um rompimento, porém dessa vez, então vamos fazer em branco aqui só para determinar o nível, há um rompimento da mínima do candle anterior, né, do candle 1. Então você nota que de fato há um rompimento nesse candle desse nível de preço aqui, né? Havendo esse rompimento, né, nós iniciamos uma operação de venda. Então caracteriza-se o trap de venda, tá? No lado contrário, né, no lado da compra, a gente tem o candle 2, que seria esse candle aqui, vindo em direção à mínima do dia anterior. O candle 1, de fato, rompe essa mínima do dia anterior para baixo, né? Agora, dessa vez, o nosso candle 0, que será o candle que vai confirmar o trap, né? Ele vai ter que romper o nível da máxima do candle anterior. Então, né, nesse nível aqui, havendo esse rompimento agora para cima, há uma compra. Um ponto muito importante que o Stormer frisa bastante, tem que ser o candle seguinte, tá? Tem que ser o candle seguinte, você não pode esperar 2, 3 candles, né? E ele explica lá a psicologia do mercado por trás disso, tá? Então eu recomendo assistir esse vídeo, mas, né, para termos de algoritmo, são essas condições que a gente precisa buscar. Então como que a gente traduz isso, né, em forma de algoritmo? Então vamos listar aqui os nossos candles, 2, 1 e 0, para a gente descrever a condição de cada um. O nosso candle 2, o que ele precisa? Ele precisa que a máxima dele, a máxima do candle 2, seja menor que a máxima de D-1. Né? Aqui, ele está perto, mas ainda não cruzou. Né? Porque é justamente o nosso candle 1 que a gente quer que a máxima dele, de fato, cruze a máxima do dia anterior. Né? Então, nesse momento, confirmamos o cruzamento. E no último candle, que seria, na verdade, o primeiro candle, né? O candle 0, é onde a gente tem a confirmação desse trap, né? Com a mínima dele, a mínima do candle 0, sendo menor que a mínima do candle anterior. Então, havendo assim um rompimento. Né? Essas são as 3 condições para a venda. Para a compra, então, vai ser muito parecido, porém invertido. Né? Se a gente pensar agora no nosso candle 2, a gente quer o quê? Que a mínima dele
esteja acima da mínima do dia anterior, mínima de D-1, porque a gente está querendo que o cruzamento aconteça agora, no candle 1, ou seja, a mínima do candle 1 agora cruza para baixo, né? Então menor que a mínima de D-1. E por último, a confirmação do trap vai ocorrer quando a máxima do nosso candle 0, nosso candle atual, o candle mais recente, né? Cruzar então para cima a máxima do candle 1. Né? Então, esse é basicamente o algoritmo que a gente precisa traduzir, né, em código para caracterizar um trap ou uma armadilha. Né? Então, como que a gente faz isso agora no código? Vamos ver isso agora, então. Então, eu vou esconder aqui por um segundo. Eu já deixei o código mais ou menos descrito aqui, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos aumentar aqui, vamos abrir aqui para a gente discutir o que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu, obviamente, normalmente eu não descrevo as variáveis, né, os testes condicionais tão próximos da realidade, assim, né, digo, de descrever o sentido, né, e o significado deles, mas eu faço aqui justamente para ficar, né, fácil de entender o que está acontecendo, principalmente se você quiser eventualmente voltar aqui, né, no futuro e estudar, né. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu declarei as variáveis booleanas, né, ou seja, respeitando, né, uma relação binária de verdadeiro e falso, para a gente localizar nossas condições. Então, eu listei as nossas condições 1, 2 e 3, né, seguindo essa mesma sequência. Então, se a gente pensar ali nas condições 1, 2 e 3, né, aqui seria a mesma coisa, condição 1, 2 e 3, né, que seria, então, a primeira, o nosso candle 2, né, a máxima dele sendo menor que a máxima do dia anterior, e eu estou usando a função para localizar a máxima do dia anterior, a função prior quote, tá? Prior quote, né? Que, entre parênteses, precisa de um tipo, né? Então é aqui que você determina que tipo de valor que você quer, seja a máxima, mínima, fechamento, né? Abertura ou ajuste. Então, no caso aqui eu estou usando 2 para retornar a máxima e embaixo aqui 3 para retornar a mínima. Tem uma aula só sobre esse indicador, tá? Essa função que eu fiz, prior quote, você busca aí, eu não vou ficar descrevendo novamente, né, para não ficar repetitivo. Então, se você quiser conhecer mais, busca lá o vídeo sobre a prior quote. Então aqui eu tenho a nossa condição 1, né, que é essa, equivalente a essa condição 1. Né, nossa condição 2, agora a máxima do candle 1, que está aqui, né, cruza então para cima a máxima do dia anterior. Então agora a máxima do candle 1 é maior que o prior quote do tipo 2, né, que é a da máxima. Então, satisfeito. E terceira condição, a mínima, né, do candle 0 rompe para baixo a mínima do candle 1. Estando essas três condições verdadeiras, trap venda 1, venda 2, venda 3, eu armazeno na minha variável trap venda verdadeiro, né, para eu saber que então identificamos um trap de venda. O mesmo faço na compra, né, as nossas três condições, 1, 2, 3, mínima 2 menor que maior que a mínima do dia anterior, ainda não cruzou, né, então esse candle 2 aqui, a mínima 1 agora cruza, né, o prior quote, que seria a mínima do dia anterior, cruza para baixo, né, então a mínima 1 é menor que o prior quote 3, né, da mínima. E por último, a última condição, a máxima agora do candle 0 rompe para cima a máxima do candle anterior. Novamente, três condições satisfeitas, 1, 2, 3, armazenamos em trap de compra verdadeiro, né, e isso caracteriza então um trap de compra. Por último, você vai notar aqui embaixo, eu então faço algo com isso, né? Eu pego as condições aqui, as variáveis trap venda e trap compra. Se for verdadeiro, eu pinto a barra de vermelho ou verde, né? De acordo com o lado da operação. Né? E se ele encontrar qualquer uma que seja, trap venda ou trap compra, ele plota 1. Se não, ele plota 0. E eu vou mostrar como que isso pode ser útil, tá? Então, vamos apagar tudo isso aqui. Eu vou deixar aqui, vamos voltar para cá, vamos esconder você um pouco. Aliás, eu vou deixar aqui. Então, vamos esconder então um pouco. Porque agora o que a gente vai fazer? Vamos montar então o sistema aqui. Vamos adicionar dois indicadores prior quote.
que já são nativos, tá? Então eu adiciono sobreposto no gráfico, adiciono 2. 1, que é a nossa linha azul, é a máxima, né? Então vou deixar aqui já a cor azul, a máxima do dia anterior. E o nosso segundo, amarelo, que foi a cor que eu usei no nosso exemplo, é a mínima do dia anterior, tá? Então agora eu vou buscar a movimentação entre essas duas linhas, né? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquele código como uma regra de coloração. Aqui. Vou adicionar como indicador, e eu vou mostrar por quê, numa nova janela. Porque note que sempre que ele localizar um desses padrões, ele quase que funciona como uma seta aqui, né? Então, note que ele quase funciona como uma seta aqui embaixo, né? Identificando exatamente onde aconteceu. Então facilita, né? Principalmente quando você abrir o gráfico em períodos mais longos, né, que o candle fica tão pequenininho que você não vai nem conseguir ver a cor dele. Esse aqui ele te ajuda, né? Com essa setinha ele te acha exatamente. Então aqui, ó, já estou na vale nos 10 minutos, ele já encontrou um, né? Então vamos estudar, ver o que ele aconteceu aqui. Então note que, vou pegar a caneta aqui, se a gente pensar, né, na verde é um trap de compra, né? Esse seria o nosso candle 2, então vamos dar nome aos bois aqui, nosso candle 1 e nosso candle 0. Né? Nosso candle 2 estava vindo na direção da mínima do dia anterior, não chegou a cruzar. O cruzamento ocorre no candle 1, né? Então ele cruzou aqui para baixo. No candle 0, né, ele volta tudo e rompe o que? A máxima desse, né, candle 1. Ao romper a máxima, né, então iniciamos neste exato momento aqui uma operação de compra. Né? E como eu disse, eu vou deixar a parte mais operacional para o Stormer, mas só para, como eu disse, não ficar tão avulso, né, a informação. Basicamente o que ele mostra lá é você, então vou abrir um pouco o gráfico, você vai pegar, projetar o seu risco, né, para cima e ele recomenda que em um dos vídeos que eu assisti, né, eu não sei se é o caso sempre, mas ele recomenda, né, você fazer realização parcial em 100, né, e realização completa em 200%. Então, se a gente olhar aqui, né, de fato ocorreu, sendo que o seu stop seria na mínima, na mínima do candle aqui, que a gente pode até confirmar, mas foi bem próximo. Foi bem próximo, né? Vamos até ver aqui qual que foi o valor. Essa mínima 57,15. 57,15. Olha, você pode argumentar que poderia ter sido estopado, né? Porque foi exatamente no valor de stop, né? Tanto é que em alguns vídeos do Stormer também ele fala muito sobre deixar respiro, né? Mas é uma decisão aí mais operacional das pessoas, né? De às vezes deixar o seu stop com, né, uma porcentagem de respiro, né? Seja aqui um ponto, um tique, né? 2 ticks, depende da sua agressividade, né? Em relação à operação também. Enfim. Mas, né, você pode argumentar que dependendo do seu risco e da forma que você opera, você poderia ter sido estopado, né? Mas, né, ele foi até que foi no alvo. Aqui já está mais claro, né? Foi direto no alvo, mas, né, o fenômeno é o mesmo. Se a gente pegar aqui, candle 2 vindo na direção da mínima do dia anterior, candle 1 rompe para baixo e o candle 0 logo em seguida rompe a máxima, né, do candle 1. Então a gente pode projetar aqui também. Opa. Por isso que eu gosto do Riemann aqui, porque ele projeta exatamente nos valores de mínimo e máximo. Então você vê que ele foi até bem tranquilo lá no alvo, né? Não teve muito problema aqui não. Então, e agora o que eu queria mostrar é, então, note que se eu abrir o gráfico, eu começo a ficar difícil de visualizar as cores, né? Ainda até dá, mas começa a ficar mais difícil. Mas as setinhas, você nota que ela começa a facilitar a minha vida. Então aqui, ó, aqui um período que teve bastante. Eu posso começar a abrir, estudar, ver se foram positivos, negativos, né? Deu certo, deu errado, né? Deu stop, não deu stop, enfim. Então tá aí, é uma regra simples, né? Você pode fazer o quê? Você pode incrementar, então vamos fechar isso aqui. Você pode incrementar
por exemplo, para incluir alertas, né? Também tenho aula sobre alertas aí, né? Se você tiver interesse. Então você pode incluir, por exemplo, um alerta para ser notificado quando confirmar um trap, né? Também é uma das usabilidades aí desse código, tá? Então, vou ficando por aqui.